ir mandando pra gente, mandando no chat. No Instagram, vou ficar de olho aqui no chat para ver se aparece alguma. Mas quem puder também ir até YouTube fica melhor para a gente, viu? Prazer receber aqui, já está entrando a Rita, a Esther, aguardar a doutora Jeane entrar. E aí a gente já começa aqui as nossas dúvidas, né? Pode começar a mandar aí já. Deixa eu ver se o pessoal do WhatsApp também já recebeu o convite para entrar. Ah, aqui, doutora Jeane entrou, vou convidá-la. Eu enviei uma solicitação aí. Ah, legal. Ver se apareceu. Sim. Eu? Apareceu. Tá carregando aqui ainda. Deu certo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui hoje no nosso Café com Holding. Eu e a doutora Fernanda. Vamos tirar algumas dúvidas aí, esclarecer alguns pontos para vocês. Bom, podemos começar, doutora? O G, tá dando uma travadinha aqui para mim, tá? Para você, tá tudo bem? Travou um pouquinho, mas voltou agora. O YouTube tá travando. Então, para mim ainda tá um pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Pronto. Vamos ver se melhora agora. Eu tô fechando aqui. Tá. Bom, pessoal. Tão chique. Vamos lá, gente. Vamos. Vou começar fazendo uma pergunta que chegou durante a semana para o Fernando. A pergunta é: quais são os itens que podem ser inseridos na holding? Vamos lá. O que vocês acham que dá para inserir? A maior parte das pessoas conhece a holding por conta dos imóveis, né? O imóvel é bem famoso aí, as vantagens que a holding traz. Mas o que eu sempre falo aqui, gente, é que tudo que tem valor pode ser colocado dentro de uma holding. E o que não tem valor pode ser estipulado, atribuído um valor para essa coisa. O que geralmente não tem valor, pelo menos mensurado até então, geralmente é marcas e patentes, uma propriedade criativa ou qualquer coisa do tipo. Mas bens como um todo, geralmente imóveis, carro, investimentos, todas essas coisas já têm valores atribuídos a elas. Algumas têm uns valores diferentes, né? Valor de mercado, valor declarado, valor atribuído pela prefeitura, valor venal, enfim, são vários valores aí, né? E a gente usa todos eles para fazer um cálculo. O que já apareceu de diferente aqui? Já apareceu avião, navio, né, barco, helicóptero, essas coisas todas aparecem, né? E a gente trata ela naturalmente como um bem que deve ser utilizado para colocar ali dentro da holding, numa forma de integralização do patrimônio. Para vocês terem ideia, uma curiosidade, avião e navio são bens móveis, não são? Teoricamente, seriam enquadrados como bens móveis, mas na prática eles são tratados como bens imóveis e é vinculado lá ao cartório de registro de imóveis. É uma curiosidade bem bacana, mas que é o que a gente acaba vendo no dia a dia. Então, é bem simples essa pergunta, né? Tudo que tem valor pode ser inserido. O que não é recomendável colocar? Que isso o que eu vou apresentar aqui é uma coisa que aparece rotineiramente aqui. Previdência privada. Previdência privada é um valor que tem, é um bem que tem valor, né? É um direito ali. Só que ele não entra no inventário, não tem tributação, então geralmente não compensa colocar ele dentro de uma holding. Se a pessoa quiser, dá para pôr, mas não é obrigado, tá?
Por enquanto, né, Gê? Porque Uhum. a gente tem algumas decisões aí, pouquíssimas ainda, não é uma decisão minoritária, um entendimento minoritário de querer tributar a previdência privada também. Mas ainda não é um risco iminente aí. A gente acompanha sempre essas decisões, esses entendimentos, esses estudos, porque se em algum momento isso começar a apontar perigo, a gente vai ligar para todos os nossos clientes de holding em andamento e falar assim, ó, agora é o momento de colocar a previdência para dentro da holding. Isso Mas por mesmo. enquanto a gente não recomenda que faça isso não, tá bom? Isso. Então, outra, pelo menos aqui para os clientes, quando tem algum valor também em poupança ou em conta corrente que fica manuseando diariamente, né? Não é uma coisa assim que você vai colocar dentro da holding e vai esquecer, né? Então, quando é assim algo que você vai usar rotineiramente, também é bom não colocar, né, doutora? Exatamente. O dinheiro do dia a dia eu sempre recomendo não colocar na holding, porque a holding não é para ter atividade, não é para ter movimentações ali dentro, né? Então você vai ficar entrando, saindo, não é adequado. E além disso, não é para você ficar usando a empresa como sua conta da pessoa física, né? Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Empresa, pessoa física não se misturam. Tem que tratar da devida forma. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui para a Jeane. A pergunta que fizeram para a Jeane é assim, ó. Em questão da economia tributária, o que é mais vantajoso? Uma doação feita em cartório ou uma holding familiar? É uma pergunta muito boa essa. Bom, daí aparece sempre, né? É o seguinte, tá? Com relação à doação feita em cartório, questão do imposto do ITCMD, ele vai ser cobrado, o percentual que vai ser cobrado é o mesmo, tanto na doação quanto na holding, né? Porém, na doação, os 4% aqui do Estado de São Paulo, que é cobrado, ele vai incidir sobre o valor de mercado, o valor atualizado ou o valor venal do bem, né? Já no sistema da holding, esses 4% é cobrado em cima do valor da aquisição do bem, aquele valor que consta lá na declaração do imposto de renda, né? Então, eu vou até dar um exemplo aqui, para que às vezes, como exemplo, é mais fácil, né, de entender. Imagine um imóvel que você adquiriu há 20 anos. Tá? Tem 20 anos. Na época, você comprou ele por 300 mil reais, né? E hoje, com a valorização imobiliária, ele está em 1 milhão de reais, tá? Na doação, vai ser cobrado os 4% em cima do 1 milhão de reais, ou seja, vai se pagar 40 mil de ITCMD, tá? Ou ITD. Já na holding familiar, esses 4% vai ser cobrado em cima dos 300 mil que você pagou há 20 anos atrás aí na compra do imóvel, né? Então, 4% sobre os 300 mil vai dar aí 12 mil reais de ITCMD. Então, dessa forma, com o exemplo, acho que fica bem mais claro, né? Então, veja que a economia, ela é muito grande, né? E quanto maior o patrimônio, maior o valor patrimonial, maior é a economia também, tá? Além de outras vantagens também, né? Que quem nos acompanha sabe que tem várias vantagens aí o sistema da holding, né? E a doação, a pessoa deixa de ser dono daquele patrimônio, né? Até se surgir uma futura venda aí, corre o risco até de perder o negócio, se é um negócio bom, corre o risco de perder, porque às vezes se o filho é casado, a nora ou o genro não concordam em assinar, né, a venda, a compra e venda, e aí vai brigar judicialmente e nem sempre vai levar vantagem, né? Então, acaba perdendo o negócio. Dentre outras
né? Outras fica amarrado, né? Na verdade, quando a pessoa acaba ficando amarrada e perde o domínio total do patrimônio, né? Então, se é para fazer uma doação, convém fazer um estudo aí previamente para ver o que realmente compensa, né? Nesse caso aqui, no exemplo que foi citado, a holding é muito mais vantajosa, né? Em questão de economia. Bom, vamos à próxima pergunta para a doutora Fernanda. Doutora, com relação às dívidas, elas atrapalham o andamento da holding de alguma forma? Nossa, daí também é recorrente. Eu falo tudo é recorrente, né? Porque a gente sempre está escutando as mesmas perguntas. Queria convidar o pessoal que está no ao vivo aí, mandem suas dúvidas aqui no chat, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. A gente sempre está de olho aqui e é muito legal quando vocês interagem. A gente traz as suas dúvidas aqui para o ao vivo para a gente responder a sua dúvida específica, tá bom? É verdade. Mas vamos lá. Com relação às dívidas, então, atrapalha ou não atrapalha a holding? E a resposta clássica do advogado é depende. Depende de muita coisa. Essa dívida ela já existe ou é um risco, é uma pergunta de um risco de uma dívida futura, né? Isso daí realmente fatalmente afeta a viabilidade de uma holding ou não, ou o risco que você está disposto a correr ou não. Por quê? Eu sempre, hoje mesmo, acabei de sair de um croquis nessa situação. A pessoa tem dívida e tem patrimônio, quer fazer uma holding. E aí, dá ou não dá para fazer? Né? Qual que é o mundo ideal, gente? O mundo ideal é a gente fazer a holding quando tá tudo redondinho, tá tudo limpinho, não tem dívida nem nada, né? E se um dia, depois, sei lá, 10 anos da holding constituída, aparece uma dívida, aí sim o seu patrimônio vai estar protegido, porque a gente consegue demonstrar que tinha boa fé. No momento em que a gente faz a holding, a gente emite certidão no nome de todo mundo, no nome dos filhos, no nome dos pais, para comprovar que estava tudo certinho, que não tinha nenhum empecilho ali. Agora, vamos supor que essa dívida já existe. Depende do tamanho dessa dívida. Então, o caso de hoje, por exemplo, a pessoa tinha uma dívida de 10 mil reais e o patrimônio era de 2 milhões. Não dá para eu impedir de fazer uma holding de um patrimônio inteiro por causa de 10 mil reais, entendeu? O que a gente chama no judiciário de excesso à execução, né? O patrimônio, eu vou bloquear um apartamento de 1 milhão para pagar um condomínio de 300 reais? Não vai, gente, isso aí é excesso à execução, né? Então, o que é melhor? É negociar essa dívida, eventualmente se ela está sendo discutida judicialmente, ela vai ficar suspensa, a sua cobrança e tudo mais. E se um dia ela for executada, vai ter que arrumar outro patrimônio da pessoa para honrar com essa dívida aí. Mas não desfazer uma holding inteira por conta disso. Agora, o contrário, aí é o caso que é sério, é o caso que pode inviabilizar uma holding. A pessoa tem uma dívida de 3 milhões e tem um patrimônio de 2 e quer fazer uma holding. Se a dívida já existe, está sendo executado, está lá com pedido para bloquear a conta corrente, com as coisas tudo penhorar, enfim, essa é uma situação que, se tiver penhorado o patrimônio, a gente não consegue nem mudar o nome e colocar para dentro da holding. Isso inviabiliza a holding. Agora, vamos supor que esteja lá em execução, está só com processo judicial, mas não tem penhora ainda. A pessoa já tem conhecimento dessa dívida. Se ela fizer alguma coisa para esvaziar o patrimônio dela, isso pode configurar fraude, né? Isso pode dizer que ela está se desfazendo do patrimônio para não honrar com os credores. Só que essa situação, gente, não tem como julgar. Não tem como eu chegar e falar assim, a pessoa que está fazendo isso está errada. Não, porque a gente vê de tudo acontecendo aqui. Tem pessoas que propositalmente fazem isso mesmo, para correr e não pagar.
de um credor que é legítimo, de boa fé, o credor. Agora tem gente que não, tem gente que está com uma dívida no seu nome porque foi avalista de alguém que não pagou, ou foi uma empresa que quebrou porque não deu conta, sofreu um auto de infração impagável, um auto de infração milionário. Isso quebra qualquer empresa mesmo. Então, assim, tem gente que passou a vida inteira numa boa fé, né, na honestidade, que sofre um revés aí que está fora do seu controle. E aí ela fica com medo, pô, eu vou perder o meu patrimônio inteiro por causa disso. E aí ela quer buscar uma forma de não deixar os filhos sem nada por causa dessas coisas, entendeu? Então, não dá para julgar de verdade, tá bom? Essa situação. A pessoa que está nessa situação que eu acabei de falar e escolhe fazer uma holding, ela tem que assumir um risco muito alto. No sentido de que eu sempre falo, a holding protege, mas ela não blinda. Existe uma possibilidade de conseguirem acessar esse patrimônio, sim. Vai depender muito mais do advogado que está pela parte contrária do que qualquer outra coisa. Pode ser que proteja muito mais até do que deveria, pode ser que a pessoa nunca chegue até o seu patrimônio, mas pode ser que sim, não dá para garantir. Isso nenhum advogado consegue garantir isso, tá bom? É verdade. Então, é importante ter ciência de tudo isso. Não acredite quando alguém fala vai blindar, ninguém vai meter a mão nisso daqui, não. A gente sabe que muitas vezes acaba protegendo mesmo e ninguém consegue ter acesso. Mas isso não é garantia acima do bem e do mal, não. Tá? É isso mesmo. Tem algumas perguntas aqui, ó, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu acho que eu vou fazer a do Instagram primeiro, porque senão eu vou acabar perdendo ela aqui no meio do caminho. Verdade. E já passo aqui para do YouTube, né? Tá. Aí, ó, o G, o Sérgio pergunta aqui: qual o custo de montar uma holding em relação ao patrimônio? Tá. A doutora quer responder? Pode responder. Tá. Bom, Sérgio, é o seguinte. Muita gente faz essa pergunta, né? Só que, infelizmente, não tem como a gente dar um valor X, né? Esse é um tipo de serviço que a gente precisa fazer uma análise antes, tá? Seria aí uma sessão de viabilidade para poder entender minuciosamente o patrimônio da família, o que a família pretende com a realização da holding, a quantidade de patrimônio, né, o tempo de horas que a gente vai levar para montar esse serviço, né, todo esse sistema, porque não é simplesmente abrir uma empresa e colocar o seu patrimônio lá dentro. Não, é a realização de um sistema, né? Então, mas tudo vai depender da quantidade do seu patrimônio aí e os anseios da família. Então, assim, não dá para te passar um valor sem ter essas informações, né? Não tem receita de bolo aqui, né? Não tem receita de bolo, não são as holdings, elas não são todas iguais, tá? Mesmo porque as famílias não são iguais, né? Então, infelizmente, essa a gente vai ficar te devendo, mas se você quiser marcar uma sessão de viabilidade comigo, com a doutora Fernanda, sem um compromisso de fechar o serviço, né? Mesmo porque é passo a passo, mas com a sessão você já vai ter uma noção boa do trabalho em si, já vai ter um diagnóstico, né? Na realidade, se o seu caso convém ou se não convém a realização da holding, e aí até poderíamos passar a questão do valor, tá? Exatamente. Sérgio, assim, não tem, por exemplo, uma holding de um patrimônio de R$1 milhão é tanto. Por quê? Eu posso ter 10 imóveis de R$100 mil, um em cada cidade diferente, ou um imóvel de 1 milhão. E eu de 10 imóveis, com certeza, vai dar muito mais trabalho, porque são prefeituras diferentes, cartórios diferentes. Então, a gente demanda aqui o trabalho, o valor pela quantidade de trabalho que dá, né? Então, não tem receitas de bolo.
Na sessão de viabilidade, a gente já demonstra quanto que você vai economizar de imposto. Então, no mínimo triplica o valor dessa economia. A gente tem por base aqui que, comparando a holding com o inventário, ela vai ficar pelo menos entre 50% e 90% de diferença um com o outro. Eu já cheguei até 96% com o cliente aqui. Então, o benefício ele se sobrepõe muito ao custo. Então, fatalmente vale muito a pena. Eu vou colocar aqui, então, uma perguntinha que fizeram aqui. Ó, gostaria de saber se uma mulher que tem 2 filhos e não quer deixar bens para um deles, fazendo a holding, é possível colocar apenas um herdeiro. Olha, não tem como. Tem como fazer a holding colocando apenas um herdeiro, né? Não é obrigado a colocar todos os herdeiros. Mas não tem como deixar esse outro filho sem nada. Porque existe uma regra no direito brasileiro em que metade do seu patrimônio obrigatoriamente tem que ir para os seus herdeiros legítimos, os necessários, né? Que são, se você tem filhos, os seus herdeiros diretos são seus filhos, né? Então você pode vender e torrar todo o seu dinheiro, mas se você for doar, você só pode doar 50% do seu patrimônio. A outra metade está garantida para os seus herdeiros. Tá bom? Então, assim, se você quiser a outra metade, que não é obrigatória, você pode doar para quem você quiser. Pode doar para o mendigo da esquina, não tem problema. Se você pode doar para qualquer um, você pode doar para um dos seus filhos também. E nesse caso, vamos supor, você tem 2 filhos, um patrimônio cheio seria metade de cada um. Mas vamos supor que você só quer doar o mínimo possível para esse filho, para esse outro filho, né? Você doa 25% para ele e 25% para o seu filho que você quer deixar. E os outros 50% você pega ele inteiro e doa para esse filho que você gostaria de deixar mais. Isso significa o quê? Que um filho ficaria com 75% do patrimônio e o outro apenas com 25%. É o mínimo que ele consegue ficar, que ele pode ficar, tá bom? Acima disso é considerado ilícito e aí ele pode derrubar isso num processo judicial facilmente, tá bom? Isso mesmo. Então não é aconselhado. Aí, o mundo da Lulica é isso, né? Agora, se você quer realmente abrir a holding só com um filho, né? Pode abrir aí, só reserva, né? Esse mínimo legal para o outro filho, né? Aí, esse que você quer beneficiar mais do que o outro, ele não vai passar por inventário. Porém, esse que vai ficar de fora, sim. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Quando um imóvel que está na holding é alugado para comércio, como se calcula o que deve pagar pela empresa? Maria, a gente aqui precisa de uma breve introdução para explicar isso, né? Porque tem uma questão com relação a imposto aqui, que não é nem o imposto que vai incidir sobre o aluguel, mas o imposto que incidiria sobre os imóveis na transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, né? De você para a empresa que você está constituindo. Essa transferência de imóveis seria considerada uma compra e venda de imóveis. E tem um imposto que incide na compra de imóveis, que é o ITBI, né? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, nessa situação, é como se a empresa estivesse comprando seu imóvel e te pagando com as cotas sociais. Então, naturalmente, incidiria o ITBI, né? O que acontece? Tem uma imunidade na Constituição Federal que fala que quando você vai ser sócio dessa empresa que você está colocando patrimônio, você não precisa pagar esse imposto. É perfeito, é ótimo, isso é ótimo para a gente. Porque é um imposto que leva uma grana, né? Ele é entre 2% e 4%, geralmente, aí nas cidades. E o pouco de muito é muito, então é um imposto caro. E a gente não quer pagar ele, então a gente usa a imunidade da Constituição. Só que essa imunidade ela tem uma exceção, que essa exceção é o seguinte: não pode ter atividade imobiliária dentro dessa empresa. E o aluguel é uma atividade imobiliária na essência.
Isso significa o quê? Que se eu receber aluguel de dentro da holding, ela perde a imunidade do ITBI. E não é só do imóvel que está sendo alugado, é de todos os imóveis. Por quê? Porque o que as prefeituras levam em consideração? A receita que está entrando dentro dessa empresa, vem ou não vem de atividade imobiliária? Vem, se for aluguel. Aí ela cobra o ITBI. Se ela cobrar o ITBI, ela vai cobrar de forma retroativa com juros, multa e correção. Então fica caro, não vale a pena. Bom, então são duas escolhas, né? Primeiro, se você pagar o ITBI e alugar direto da holding. Mas a gente falou, é um imposto caro, existe uma outra saída. Então, qual que seria a segunda alternativa? Receber esse aluguel de outra forma, que não seja por dentro da holding. E quais seriam essas outras formas? Existem duas formas que a gente que orienta aqui. Se esse aluguel for abaixo de 5 mil ou por volta ali dos 5 mil, compensa você continuar recebendo esse aluguel na pessoa física. Vai ter a tributação do imposto de renda, né? Uhum. Que ela varia entre 15% e 27%. Uhum. Agora, se o aluguel começar a aumentar muito, né? Tá ali por volta dos 27% de tributação já, a gente recomenda que você construa uma outra empresa, que a gente chama de célula operacional, para receber o aluguel dentro dessa empresa. E aí, tanto nessa situação de pessoa física ou na operacional, a holding faria um contrato de cessão de direitos, autorizando que você ou a empresa que você criar receba esses aluguéis em nome próprio. Isso significa que a holding vai ser a proprietária, mas lá dentro não vai ter receita. E a operacional, ou você como pessoa física, vai alugar em nome próprio esse imóvel. E aí, você perguntou aqui, se alugando para comércio, como que calcula o que deve ser pago dentro dessa empresa. Se você receber pela pessoa física, vai ser o imposto de renda tradicional, né? Que varia, sendo comercial, residencial, é indiferente, tá bom? Agora, se você alugar por uma pessoa jurídica, aí tem o imposto que incide dentro da empresa, que é o PIS, a COFINS, a CSLL, o imposto de renda, tem a contribuição do terceiro setor, tem várias coisas que podem incidir ou não, vai depender do seu regime tributário, se é simples nacional, se é lucro real, se é lucro presumido, né? Então, isso daí afeta diretamente. Geralmente fica, somando tudo, fica ali entre 11% e 33% da receita, até uns 14% e alguma coisa. Que já é a metade do que você estaria pagando na pessoa física acima de 5 mil reais. Então, vale muito. Opa! Quase que caiu aqui. Peguei no ar aqui. Ainda bem. Então, vale muito a pena. Aqui, daí a Ludilica completou aqui, né? Então, imóveis alugados não vale a pena entrar na holding? Muito pelo contrário. Dependendo do valor do que você recebe de aluguel e paga imposto sobre isso, é extremamente necessário que ele entre na holding, mas que seja feito um planejamento tributário. Porque se você deixar fora da holding e não fizer nada de planejamento, o dia que vier a faltar, isso daí vai para inventário. E aí você vai pagar uma fortuna de imposto, de custo para fazer o inventário. Então, vale a pena sim, gente. Tem situações que, inclusive, pagando ITBI, vale a pena entrar na holding. Então, cada caso é um caso, não tem certo ou errado. Né? Pagar ITBI não é errado também, né? É uma escolha. Só que tem formas, né? Maneiras legais para se pagar menos, né? Uhum. E tudo isso depende aí, tudo de uma análise concreta do caso real, né? Para se fazer um planejamento para que você venha pagar menos impostos e deixar tudo preparado certinho para os seus filhos não passarem por inventário. E proteger, né, seu patrimônio. Exatamente. Tudo depende de... Ó, tem mais uma pergunta aqui. Mas para colocar na holding sempre paga ITBI? Não é sempre
Vou chamar de Lully aqui. É, Não é sempre Lully, é escolha. Pode pagar ITBI ou não. Existe uma imunidade para você não precisar pagar esse ITBI. Mas aí a gente entra com pedido de imunidade e tal, e quando a gente vai por esse caminho, a saída é ou você recebe pela pessoa física ou recebe por uma outra empresa, né? E mesmo tendo toda essa movimentação, sai muito mais barato do que você deixar de fora da holding e ir para o inventário. Existem pessoas que não querem essa segunda empresa e preferem pagar o ITBI, né? É escolha, tá bom? Não tem certo e errado. Mas o pior de tudo é não fazer nada e deixar como tá, entendeu? é, Mas fatalmente ele vai entrar na holding. Seja recebendo aluguel dentro ou fora dela, mas ele vai entrar na holding, pagando ITBI ou não. Vai depender tudo do seu caso especificamente. O que você quer para você? É por isso que a gente faz as sessões de viabilidade, para analisar o caso específico da pessoa e ver qual é a melhor saída para ela. E aí, nisso tudo, o que a gente faz? Planejamento patrimonial, familiar e tributário. Tudo junto, né? Porque não adianta arrumar de um lado e prejudicar do outro. Tem que ter, né, um contexto global. Tá bom, Ludi? Se tiver mais dúvida, pode ir mandando aqui, tá? Pessoal do é Insta isso. também pode ir mandando. Acabaram as dúvidas aqui do chat, mas se aparecer mais, a gente coloca. Eu vou fazer uma outra pergunta, então, para você, Gê. Ok. Tá, a pessoa mandou aqui. Meu patrimônio vai automaticamente para o meu filho? Bom, não. Bem direto. Não, gente. Muito embora a lei fale que com a morte ocorre a sucessão, né? A transmissão dos bens não se dão de forma automática, tá? Para transferir os bens que estão no nome dos falecidos para os herdeiros, é necessário passar por inventário, tá? Exceto, né, ao menos que ainda em vida, os pais realizem aí o planejamento patrimonial e sucessório, né? Dessa forma aí vai sim de forma automática, tá? É isso. Bom, vamos então. Tem mais perguntas aí, doutora? Mandaram aqui, ó. Vale a pena colocar um imóvel que futuramente será vendido? E aí, Gê? Bom, então, é o seguinte: se você já tem intenção de vender esse imóvel, a gente recomenda você não colocar ele dentro da holding, tá? Porque justamente a holding ela funciona como um cofre, né? Ela não pode ter movimentação financeira, justamente para proteger o seu patrimônio, né? Então, se você tem a intenção de vender o bem, é bom que coloque dentro da holding os que você não vai vender e os que serão vendidos deixe de fora. Mas se mesmo assim você quer colocar e depois fazer a venda, pode também, tá? Porém, depois tem que se analisar a questão de impostos, né? Porque com a venda precisa ver se é mais viável, é mais vantajoso realizar a venda pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, né? Porque aí incide ganho de capital, e aí precisa ver se sai mais em conta vender pela pessoa jurídica ou pela pessoa física. Isso se você trouxer o imóvel para dentro da holding, né? Se for mais vantajoso vender pela pessoa jurídica, ótimo, faz por lá. Agora, se for mais vantajoso pela pessoa física, então aí a gente vai ter que tirar o imóvel de dentro da pessoa jurídica para você fazer a transação pela pessoa física. Exatamente. Tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Existem várias formas de se fazer uma venda. Não tem uma única forma. E para saber qual que é a melhor, geralmente é só no momento da venda que a gente vai saber.
Sim, eu estou até procurando aqui um quadrinho que a doutora Cíntia fez para mim de tributação, que ela acompanha muito, me acompanha muito nas sessões de viabilidade, e aí ela acaba vendo que eu desenho muito para os clientes. Eu vou ver a tela aqui para vocês verem. Lembra que eu acabei comentando um pouco, Luli, da situação do ITBI, né? E isso vai afetar diretamente na situação de uma venda. Porque você vender um imóvel, isso é uma renda de uma atividade imobiliária, né? A venda Peraí, que eu acho que deu uma caída aqui, né? Então, ó. Tá travando Tem um pouquinho. aquela imunidade do ITBI, ela vai ficar fiscalizando aí. Voltou ou não? Agora tá melhor. Acho que dá para seguir. Tá, beleza. Então, lembra aquela imunidade do ITBI? Você consegue ter ela, e a prefeitura vai ficar te fiscalizando por 3 anos. Se nesses 3 anos tiver atividade imobiliária, né, aluguel ou venda, ela vai cobrar o ITBI de forma retroativa. Então, o que eu recomendo sempre aqui? Se você quer, já é igual a Jane falou, logo, se você já quer vender logo de cara, nem coloca na holding, porque se você quer vender, vai entrar e depois sair, é uma movimentação desnecessária. Mas vamos supor que você não queria vender e depois apareceu uma oportunidade. Como que a gente resolve isso, então? Se você vender da pessoa jurídica antes desses 3 anos, o imposto vai ser de 34% sobre o lucro. Ele é muito alto, a gente não quer isso, né? Então, a recomendação seria de voltar esse imóvel para a pessoa física e aí vai ter um imposto que é 15% sobre o lucro. Depois dos 3 anos, aí entra outra variável, porque você pode vender direto da empresa. E se a gente mudar o enquadramento contábil desse imóvel ali dentro da contabilidade, a gente consegue vender de 6%, só num custo de 6% de imposto. Mas não é mais sobre o lucro, e sim sobre o valor da venda. Então, aqui entra uma segunda variável, de quanto que é esse lucro. É muito alto ou é muito baixo? Né? Porque se ele for baixo, de repente compensa vender na pessoa física, que é 15% sobre o lucro. Ou, de repente, até dentro da pessoa jurídica mesmo, que é 34% sobre o lucro. Se o custo para voltar para a pessoa física for muito alto, de alteração de registro do imóvel, às vezes compensa vender na pessoa jurídica mesmo. Agora, se o custo for altíssimo, de repente, 6% sobre o valor da venda é muito menor do que 15% sobre o lucro. Existe ainda uma terceira possibilidade, que ao invés de você vender o imóvel, você pode cindir a empresa e vender uma parte da empresa, já com o imóvel dentro que você quer vender. A pessoa, ao invés de comprar um imóvel, compra a empresa com o imóvel dentro. Isso evita um registro de imóvel e um ITBI para quem está comprando. Aqui ainda tem uma terceira variável, que é a intenção, que é o seguinte: na pessoa física tem uma imunidade que não tem na pessoa jurídica, que é, se você comprar um imóvel residencial em até 6 meses, você não precisa pagar esse imposto de renda aqui sobre o lucro. Essa imunidade não tem na pessoa jurídica. Então, pode ser que seja uma opção aí voltar para a pessoa física, mesmo que seja depois dos 3 anos. Então, não tem certo ou errado, todas elas são possíveis. A melhor, a gente só vai saber no momento da venda. Eu vi aqui que você perguntou se o imóvel for antigo, né? Provavelmente você está perguntando isso porque existe uma redução nesse imposto para imóveis anteriores a 69, com a data de aquisição anteriores a 1969, e de 69 até 88 tem uma redução gradativa desse imposto. A gente realmente pode utilizar disso. Vamos supor que é antes de 69, que é 100% de desconto. A gente pode integralizar ele pelo valor de mercado hoje,
vai ser perfeito. No momento de uma venda, você não pagaria o ganho de capital, ou pelo menos não tanto quanto pagaria se fosse pagar sobre o valor cheio. Agora, pensa aqui comigo, se a gente integraliza o imóvel pelo valor declarado, a gente paga imposto de doação em cima desse valor. Agora, se a gente integraliza pelo valor de mercado, a gente vai pagar imposto de doação em cima do valor de mercado. Então, isso é um cálculo que tem que ser feito também, porque eu reduzo o imposto de renda e aumento o imposto de doação. Então, é uma escolha que tem que ser feita. Você quer pagar menos imposto agora, você vai pagar mais no futuro. Ou você quer pagar mais imposto agora, você vai pagar menos no futuro. Só que aí vem um detalhe, Luli. Lembra que eu falei aqui na situação que se você vender o imóvel direto da empresa, você vende ele com 6% sobre o valor da venda? Isso significa o quê? Que se você colocar pelo valor declarado ou pelo valor de mercado, não vai fazer diferença nenhuma, porque o tributo vai ser sobre o valor da venda. E aí você pensa, 6% ali do valor da venda e 4% sobre o valor de declarado, é o cálculo que a gente tem que fazer, é 2% a mais, mas entre valor declarado e valor de mercado, que geralmente a distância é enorme, principalmente para imóveis antiguíssimos como esse. Então, na prática, né, falei esse monte de coisa para te dizer, na prática tem que fazer cálculo para ver o que vai ser a melhor saída para sua família, para você, né? Porque e aí que eu te falo, Giane, fez direito achando que não ia fazer cálculo, né? Então, pois é. Na holding, o que a gente mais faz é cálculo. Né, doutora? Com as holdings, o que a gente mais faz é cálculo, gente. Mas é bom. Exatamente. Vale a pena. E aí que vem o benefício de fazer um planejamento patrimonial. Você já está embutido ali um planejamento tributário junto. Não tem como fazer um sem fazer o outro, entendeu? Porque você tem que pensar na melhor solução para a família. Entendeu? Você não pode arrumar o patrimônio e prejudicar na parte tributária. Você não perde todo o sentido, entendeu? A economia financeira, a proteção, evitar o inventário, são várias vantagens que tem que ser levada num contexto só, né? Não dá para puxar de um lado e descobrir o outro. G, pessoal, tem mais perguntas? Porque eu tenho um compromisso agora, 5 horas, então eu não vou nem me atrever a responder mais perguntas, porque eu demoro para responder. Eu acho que, mediante o compromisso, acho bom a gente deixar as próximas para depois, né? Para a próxima semana. Pode ser, então. Eu acho melhor, tá bom, porque gente. Já são 10, né? 10 para 5. E olha, estamos combinados. Semana que vem estaremos de volta. Sempre a gente fazendo um rodízio aqui entre eu, doutora Cíntia e doutora Giane. E a doutora Cíntia ainda está em Miami, não está podendo participar com a gente, mas já ela está de volta aqui com vocês. Toda quarta às 4 a gente está aqui no Café com Holding, respondendo as dúvidas que vocês mandam. A gente adora quando vocês mandam aqui no chat. Mas também a gente é precavido e sempre traz perguntinhas que já fizeram no decorrer da semana para a gente também. Então, até semana que vem, pessoal. Obrigada pela presença aqui de todo mundo. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Esperamos ter contribuído aí com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiser que a gente já traga para a próxima live, envia por direct para a gente, no meu Instagram, da doutora Fernanda, que a gente vai responder, né? Bom, fiquem com Deus, muito obrigada pela presença. Eu deixei aqui no chat... Desculpa. Imagina. Então, muito obrigada pela presença e eu quero pedir para que vocês se inscrevam também nos nossos canais, YouTube, Instagram. O meu agora eu precisei mudar o nome e abrir um novo, porque houve um
um bloqueiozinho lá. Então, eu estou precisando que se inscrevam, gente. Tá bom? Deixa aqui no chat, canal, Gê, o seu @. O novo canal é @proteja seu patrimônio, _, tá? Aqui, Fer, para eu deixar no chat, deixa eu ver aqui. Você vem aqui nos comentários. Eu deixei aqui no tem o YouTube chat também, privado gente. nos comentários. Aqui, peraí. Não está abrindo aqui para mim. Não está abrindo aqui para mim, Fer. Só o chat privado, sabe? Deixa no chat privado que eu piro aqui. Tá. Aqui. Tá. Deixei aí também no chat o link do meu Linktree, né? Linktree de bem, barra de bem com seus bens. E lá tem todas as nossas redes, tem o link para também agendamento de consulta. Tudo que vocês precisam saber sobre a gente, está tudo lá. Isso. Eu estou copiando agora o da Jeane aqui. Outra coisa. Aí no chat da Jeane também. Eu quero aproveitar e fazer um convite para o pessoal, né? Que a semana que vem eu estarei realizando uma palestra acerca de planejamento patrimonial e sucessório da família. Vai ser na quinta-feira, dia 8, às 7h30, no canal do YouTube. Também é Proteja Seu Patrimônio, tá? Então é isso, pessoal. Espero vocês lá na quinta-feira para tirar mais, para abrir mais a mente com relação a muita coisa, né? Importante aí para planejar o futuro dos nossos filhos, né? Porque não é nem para a gente, é para os nossos filhos, para as pessoas que a gente tanto ama, né? Então é isso. Muito obrigada. Verdade. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Até mais, pessoal. Fica com Deus. Até mais aqui.